Salve família! Imagine controlar um império que movimenta bilhões de dólares, ter um exército particular e ser capaz de colocar um país inteiro de joelhos. Para Pablo Escobar, o verdadeiro temor não vinha de seus inimigos, mas da agonia de perder o controle sobre o próprio destino. Neste vídeo, vamos revelar o lado mais obscuro da mente do El Patrón, sua luta desesperada para não perder o controle sobre o próprio destino. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se e considere tornar-se membro para apoiar minhas investigações. Bora pro vídeo! Yo pienso que si no hubiera habido dineros calientes o entrada de dólares al país, el país estaría sufriendo una grave crisis económica similar a la que atraviesan los países de América Latina. Cuando la mafia adquiere un poder económico tal que se convierte en una realidad social. Cuando hablo de poder económico hablo de dinero, y el dinero representa todo. Y el dinero se convierte en el Dios de mal. Pablo Emílio Escobar Gaviria nasceu em 1º de dezembro de 1949 em Rio Negro, mas foi criado em Medellín, em um tempo em que pobreza, desigualdade e violência faziam parte do cotidiano. Enquanto outros sonhavam com estabilidade, Escobar sonhava com poder. Já nos primeiros passos, envolveu-se em pequenos delitos. A ousadia parecia nascer junto com ele. A fome de poder era proporcional à necessidade de reconhecimento. E com cada risco, ele percebia algo. Não sentia medo. Essa ausência de medo se tornava sua vantagem. Enquanto outros hesitavam, Escobar avançava. Era como se o perigo o alimentasse, e quanto mais ele arriscava, mais ele crescia. E foi assim que nasceu o homem que, anos depois, seria chamado de El Patrón. Segundo Edgar El Chino Jiménez, amigo de infância e fotógrafo pessoal de Escobar, Pablo era calado, pensativo na escola, mas com um olhar que calculava. Ele estudou 3 anos com Escobar no Liceu Antioquênio. Décadas depois, El Chino foi convidado para fotografar na Hacienda Nápoles. Primeiros projetos de fotografia, fauna, festas familiares. Desde então, Escobar começava a construir também sua narrativa pública, como benfeitor, como líder, como aquele que dava àqueles que o Estado não dava. Irresponsable porque tenemos 142.000 desempleados en el Valle de la Burrá. Inhumana porque se está jugando con el pan de miles de familias antioqueñas. En vez de estar apoyando su trabajo humilde y honrado, en vez de estarnos dotando de casetas para que puedan subsistir dignamente, para que contribuyan a solucionar el grave problema del desempleo que nos agota y nos asfixia. Quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Nos anos 70, o contrabando de coca se tornava o novo ouro da América Latina. E Escobar viu ali uma oportunidade que poucos tiveram coragem de agarrar. Ele começou pequeno, contrabandeando pequenas quantidades para os Estados Unidos. Mas logo entendeu o potencial e montou uma estrutura gigantesca. Laboratórios, pistas de pouso, frotas de aviões e barcos. E o medo não existia. Ele subornava policiais, ameaçava juízes e desafiava políticos. Quem não aceitava dinheiro era eliminado. Era o começo da filosofia que guiaria seu império. Plata ou plomo, prata ou chumbo. Escobar descobriu que o medo, que ele não sentia, era a arma perfeita para controlar quem sentia. O contrabando de coca tornou-se o catalisador. Escobar não só transportava pó, mas organizava rotas, alianças políticas, redes de suborno. Plata ou plomo, suborno ou chumbo. Quem resistisse
Sabia que poderia ser eliminado. Esse é o primeiro indicativo. O medo era uma ferramenta, não um obstáculo. Ele entendia cedo que o poder nem sempre vinha só da violência, vinha da expectativa de que a ferocidade poderia ser usada. Obras públicas, Medellín, sem tugúrios, construção de campos de futebol, iluminação de ruas, doações, geravam gratidão, lealdade local, mas também geravam obrigações implícitas. Quem recebe favores de Escobar muitas vezes evitava criticá-lo por medo de retaliação. Fontes colombianas confirmam que essas obras não eram só caridade, eram parte de seu contrato social informal com comunidades pobres. Escobar usava esse tipo de construção para reforçar sua imagem de proteção, tornar difícil para o Estado ou inimigos dizerem que ele não se importava com o povo. Relatos de El Chino apontam para isso. Tengo muy buenos amigos en la iglesia, obispos, sacerdotes, médicos, abogados, en los barrios populares, pero mis mejores amigos están en la comunidad de los Tugurios, en el basurero municipal. Muchas gracias. Nos anos 80, Pablo Escobar já era o homem mais poderoso da Colômbia. Sua organização já controlava 80% da coca mundial, movimentando mais de 70 milhões de dólares por dia. Ele era amado por uns e temido por todos. Construiu casas para os pobres, doou dinheiro para igrejas e ajudou comunidades esquecidas pelo governo. Para muitos, era um herói, mas para o Estado, ele era o inimigo número 1. E mesmo assim, Escobar não demonstrava medo algum. Colocou seu próprio nome nas urnas e tentou entrar para o Congresso colombiano. Enfrentou o sistema político e o desafia abertamente. A cada tentativa de prendê-lo, ele reagia com bombas, eliminações e ataques em plena luz do dia. Nada parecia pará-lo. Mas a verdade é que Escobar não era destemido. Ele era viciado no controle. E o controle o fazia acreditar que podia manipular até o próprio destino. Com El Chino ao seu lado, Escobar permitiu que alguns momentos íntimos fossem capturados. Festas em família, celebrações de crianças, fotos descansando, zoológico. Essas imagens mostram um lado humano, mas também o controle sobre quem via, quem sabia, quem podia se aproximar. El Chino lembra que muitas dessas fotos foram tiradas em ambientes onde Escobar estava seguro, entre pessoas de confiança. Mesmo nessas situações, havia vigilância, havia cuidado para que traços de fraqueza não se tornassem públicos. Ele participou também da campanha política de Escobar à Câmara, entre 1982 e 1986, o que exige uma face pública e uma narrativa de homem comum, de líder local. Essa face política exigia que se demonstrasse confiança, estabilidade, invulnerabilidade. Ainda assim, relatos de El Chino registram que Escobar falava, em conversas privadas, de não querer ser capturado vivo. A versão da família de que, nos dias finais, ele dizia que preferia a queda à prisão. Essa é uma indicação clara de que ele temia certas consequências, mesmo que publicamente negasse. La oligarquía podría sentirse mal frente a nuestros proyectos y a nuestros programas económicos, y también la clase política que se siente mal cuando se siente desplazada por la fuerza de nuestro movimiento. Psicólogos e estudiosos analisam até hoje a mente de Pablo Escobar. Muitos acreditam que ele apresentava traços de psicopatia, frieza emocional, impulsividade e baixa resposta ao medo. Em outras palavras, ele não reagia ao perigo como uma pessoa comum. Enquanto a maioria congela diante do risco, Escobar via o perigo como parte do jogo. Ele se acostumou tanto à violência que o medo perdeu o sentido. Mas dentro dessa armadura de confiança, havia algo que o atormentava. O medo de perder o controle. O medo de ver o império desmoronar. O medo de perder a família. E quando esses medos começaram a se tornar reais, a máscara de invencibilidade começou a rachar. Em 1991, após anos de perseguição, Escobar negociou com o governo colombiano sua rendição, mas sob condições extremamente favoráveis. Ele aceitou ser preso, mas construiu sua própria prisão, La Catedral. A prisão tinha regalias, sala de jogos, academia, campo de futebol, ambientes decorados,
vista panorâmica de Medellín e até jacuzzis. Todos os guardas leais a ele. Ele podia ordenar eliminações de dentro da prisão. Ele mantinha o controle de seus negócios. Era uma fortaleza pessoal disfarçada de cárcere, mas esse controle durou pouco. Escobar percebeu que a qualquer momento poderia perder tudo. E foi aí que o verdadeiro medo apareceu. Pela primeira vez, ele sentiu o cerco se fechar. Traições internas e inimigos externos. Escobar passou a viver em constante paranoia e vendo o império se desintegrar. Por que ele fez isso? Porque mesmo o maior poder sente ameaças. O risco de traições internas era real. O risco de que o Estado encontrasse um jeito de invadir, de cerco político, também era real. Em julho de 1992, ele fugiu de La Catedral, não como um prisioneiro normal, mas porque as condições do acordo começaram a ficar comprometidas pelas exigências externas. Ele não quis entregar certas liberdades ou aceitar interferência. Esse episódio marca. O homem que desenhou sua prisão decidiu que estava ameaçado demais para ficar clausurado, mesmo com privilégios. Como resultado da política de paz e de fortalecimento da justiça do senhor presidente e do seu governo, eu aceito todos os anos de cadeia que eu merecer, para que, desse modo, eu possa contribuir ao fortalecimento da democracia da minha querida pátria colombiana. No dia 2 de dezembro de 1993, Pablo Escobar foi localizado em Medellín. Depois de mais de um ano de fuga, a polícia cercou a casa onde ele se escondia. Mesmo encurralado, Escobar não tentou se render. Pegou sua pistola e começou a cuspir balas. Correu pelos telhados, enfrentando dezenas de homens equipados. Era como se ele preferisse cair lutando a ser preso vivo. E assim foi. Escobar foi dado de baixa com uma bala na cabeça. Alguns dizem que foi um tiro da polícia. O homem que viveu sem temer nada. Terminou sozinho, cercado e finalmente dominado pelo medo que sempre negou sentir. Há versões, inclusive, de que ele tenha se eliminado para não ser capturado vivo. Essa crença, compartilhada por sua família, é mais uma evidência do temor que ele nutria por certas consequências. Ele caiu, e com sua queda, a aura de que não temia nada se desfez. O mito encontra seus furos. O homem revela suas fragilidades, que sempre estiveram presentes, mesmo que disfarçadas pela força, pelo poder y pela violência. El escritor García Márquez dijo alguna vez que se sentía orgulloso de la capacidad que tenía lo que se llama la mafia colombiana para haberse apoderado de los Estados Unidos, porque era una muestra de la astucia de que era capaz el pueblo colombiano. Yo respeto mucho los conceptos del escritor García Márquez. Yo me quejaba siempre, yo siempre me quejaba de que estábamos muy pobres. Espérese que yo crezco, mamá, espérese que yo le doy. Y ya con esa que él me iba a dar de todo y así fue. Pues mi familia no tuvo unos recursos económicos importantes y vivimos dificultades como las que vive la mayoría del pueblo colombiano, entonces no somos ajenos a esos problemas, los conocemos profundamente y los entendemos. Pablo Escobar foi muito mais que um gangster. Foi um estrategista do medo, um artista de sua própria imagem, um construtor de contradições. Ele parecia não temer nada, mas na realidade, transformou quase tudo que podia temer em uma fortaleza. Suborno, violência, amizade, intimidade, prisão personalizada. No fim, o medo que Escobar desprezava foi o mesmo que o destruiu. Porque viver sem medo não é coragem, é cegueira. E quando o medo some completamente, o limite desaparece junto. Escobar acreditou ser invencível, mas a verdade é que ele era humano como qualquer outro. O medo nunca deixou de existir. Ele apenas foi silenciado. E quando finalmente falou mais alto, já era tarde demais. Por fim, o maior aprendizado que fica é: quem acredita que não tem medo já está profundamente ligado a ele. Porque o medo que se ignora muitas vezes é o medo mais poderoso de todos. Hoy hemos venido a rendir un homenaje al único guerrero aclamado. Nada ha cambiado. Todo sigue igual. La lucha del pueblo, la guerra
la guerra del poderoso contra el débil, la persecución irresponsable e inhumana contra los venteros ambulantes. Estudié en el Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia y así como estudiante fundé el Consejo de Bienestar Estudiantil que procuraba darle a los estudiantes sus pasados y sus libros para que pudieran estudiar. Fuimos fundadores de un Consejo de Bienestar Estudiantil, siendo nosotros unos mismos estudiantes que íbamos al colegio con los zapatos rotos. Me siento orgulloso de pertenecer a la comunidad del municipio de Envigado, porque en esos lugares he conseguido lo más lindo y lo más preciado que tengo en mi vida: mi esposa, mis amigos, mis compañeros de oficina y de trabajo, porque es gente que pertenece al municipio de Envigado. O império de Pablo Escobar não foi derrubado apenas por balas, mas pelo peso insuportável de sua própria paranoia. O El Patrón não temia a morte em combate, mas sim não ter o controle do próprio futuro. Sua história permanece como um lembrete sombrio de que no submundo o poder é apenas uma ilusão temporária antes da queda inevitável. Se a trajetória de Escobar foi marcada pela ostentação e pelo confronto direto, a ascensão de outro titã do crime seguiu caminhos muito mais profundos e sinuosos. Entenda como Joaquim El Chapo Guzmán transformou a fronteira entre o México e os Estados Unidos em um quebra-cabeça sinistro. Clique agora no card que está aparecendo no vídeo. Deixe o like e se inscreva no canal. Até a próxima!